Olá, está começando mais um programa da série especial da TV Alerj na cobertura do combate ao novo coronavírus. Hoje nós vamos falar sobre a situação das pessoas que vivem nas comunidades do Rio. Para conversar comigo, nós convidamos o comunicador René Silva, criador do jornal Voz das Comunidades e morador também do Complexo do Alemão. René, obrigada pela sua participação com a gente na TV Alerj mais uma vez. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando mais uma vez do seu programa, né, compartilhando o que a gente tem feito aqui em meio a essa pandemia que estamos vivendo e tentando, de alguma forma, ajudar as pessoas que mais necessitam nesse momento, né? Vamos começar, René, falando sobre como você tem observado a evolução nas comunidades, né, que você presencia, desde os primeiros anúncios, dos primeiros casos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, até hoje, né, já com a quarentena decretada, com essa necessidade das pessoas ficarem no isolamento. Olha, eu tenho percebido que o avanço tem sido muito rápido, né? Hoje mesmo recebi a notícia de 2 pessoas que moravam na minha rua, inclusive, que faleceram de suspeita de covid, né, e o que as pessoas estão o que eu estou acompanhando muito aqui, é que a rotina de muita gente continua a mesma, né, de ir para a rua, de abrir o comércio, de funcionar tudo como se nada tivesse acontecendo, mas as mortes estão crescentes e os casos estão aumentando cada vez mais. Só que no Complexo do Alemão já tem mais de 20 óbitos suspeitos há pelo menos 5 dias. Desde que eu comecei a dar uma contabilizada, já tem uns 20 óbitos e familiares entram em contato com a gente, dizendo que essa pessoa estava com os sintomas do Covid-19, então provavelmente a probabilidade de ter sido o coronavírus é muito grande, né? E quando a pessoa é idosa, né, e a pessoa já tem outros problemas, é mais difícil de acreditar que foi o coronavírus, porque a pessoa tende a acreditar que foi aquela outra doença que ela já tem. Então, Uhum. só que como você explica que tem 20 mortes de idosos, todo mundo ao mesmo tempo, pela doença que ela já tem, né, sabendo que tem uma pandemia que atinge principalmente os idosos no mundo inteiro, onde as pessoas estão morrendo. Então é um desafio muito grande, é um exercício muito grande que a gente tem vivido aqui. O Voz, enquanto veículo de comunicação, né, falando, narrando isso em tempo real, mostrando o que está acontecendo, não só no Alemão, mas no Rio como um todo, porque a gente montou um painel também. Então, o nosso objetivo aqui é tentar diminuir o impacto da velocidade que o coronavírus está nas favelas. A gente sabe que vai estar chegando de cada vez mais rápido, está vindo, mas a gente precisa de alguma forma diminuir o impacto. E a gente só consegue diminuir o impacto fazendo ações desse tipo, né? Buscando soluções, buscando através da comunicação, por exemplo. E você falou sobre essa situação das pessoas estarem agindo de forma como se nada tivesse acontecendo. A gente tem visto, né, nos jornais muitas imagens das pessoas de fato circulando nas ruas, nas comunidades, muita gente na rua, né, o comércio aberto. É uma situação preocupante porque a orientação justamente é que se evite as aglomerações, né? A que você atribui esse comportamento? Você acredita que isso é só uma questão de necessidade das pessoas de realmente precisarem ir para a rua trabalhar, ou as pessoas não estão valorizando o potencial dessa doença ou não tendo informações suficientes sobre o que ela pode provocar? Eu acho que são vários fatores, né, nesse sentido, nesse momento, né. Tem uma que é a necessidade, tem outra dos líderes, né, que muitos dos líderes, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, têm falado para as pessoas retomarem suas atividades com a preocupação com a economia de cada país, de cada lugar. Então, são vários fatores, eu acho, que agregam, que fazem com que as pessoas vão para a rua. Mas eu tenho visto uma porcentagem muito menor nas ruas hoje em dia, aqui no Complexo do Alemão. Desde o avanço do coronavírus, muitas pessoas têm ficado de quarentena, só que o grande problema é o seguinte, como ainda tem uma circulação muito grande de pessoas, quando essas pessoas que estão de quarentena precisam ir para a rua, elas vão para um lugar onde tem muita gente, um mercado, por uma coisa, porque as pessoas continuam na rua, não estão fazendo quarentena. Então, as pessoas que estão, sei lá, um mês de quarentena correm o risco
de levar o vírus para dentro de casa, saindo só para comprar o essencial, que é ir no mercado e na farmácia. Então, essa é a nossa grande preocupação, mas acho que são vários fatores, né? Eu vejo aqui muitas pessoas vindo pedir a gente comida, material de higiene. Às vezes tem pessoas que falam: olha, não quero nem comida, só queria material de higiene porque eu não estou com dinheiro para comprar cloro, não estou com dinheiro para comprar nada disso e precisa fazer a higienização na casa toda. E aí a gente faz a doação, muitas pessoas pedindo alimento. Então, assim, as necessidades são plurais, né? A gente tem vários tipos de necessidade, muitas pessoas precisam de muitas coisas, mas o que a gente tem tentado ajudar são esses braços que a gente tem, né? Que é a ação social, ora a gente tem a comunicação, que é feito diariamente pelos jornalistas, atualizando, mostrando em tempo real o que está acontecendo. Então, é um grande desafio, obviamente, mas a gente está tentando, de alguma forma, diminuir esse impacto que já está tendo dentro das favelas. A gente sabe que vocês criaram um grupo, né, o Juntos pelo Complexo do Alemão, que atua, como você falou, em várias frentes, né? O que é esse grupo? Quem está envolvido nesse trabalho para tentar atender a essas necessidades da população? Então, na verdade, esses Juntos, ele já é um grupo que já existia. A gente criou nesse exato momento, né, tem um mês, um gabinete de crise para trabalhar especificamente. Não são necessariamente todas as organizações que estão no Juntos, mas a gente está fazendo uma mobilização da comunidade, de pessoas, de doadores, para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar a comunidade. Aí o gabinete de crise surgiu com a seguinte necessidade inicial: iniciamos pensando em comunicação, né? Como a gente ia se comunicar com as pessoas. E aí colocamos faixa, carro de som, né? Espalhamos cartazes, faixas, um monte de coisa. E aí a gente começou a ver que a gente colocando orientações de lava sua mão com água e sabão, pessoas começaram a reclamar de falta d'água, pessoas começaram a reclamar que não tinham dinheiro para comprar o sabão, pessoas reclamar de outros problemas. E aí, dessa mobilização de comunicação, surgiu a campanha. A gente começou a fazer campanha pela comida, pelo material de higiene, pelo sabão, pela água, por outros itens básicos, necessidades, para as pessoas conseguirem se prevenir e ficar dentro de casa. Então, quando a gente vai hoje entregar uma cesta básica, a gente dá preferência a quem está dentro de casa fazendo quarentena, porque essas pessoas, com certeza, precisam muito, estão nesse momento precisando, mas não estão saindo, estão ficando dentro de casa. Então, a gente dá prioridade sempre a quem está de quarentena, até para manter essa pessoa por mais tempo isolada, que é esse nosso objetivo. Isso acaba até incentivando outras pessoas também a ficarem na quarentena, né? E você citou um problema importante também que tem acontecido em vários locais do Rio de Janeiro. Na verdade, já acontece, a gente sabe que já acontece rotineiramente, mas nessa situação do novo coronavírus, que é preciso manter a higiene, a água é fundamental. Então, assim, é um absurdo que a gente ainda veja locais onde a água não chega. Então, como fazer, né, essa prevenção sem esse recurso mínimo que é a água dentro das casas dos moradores? Sem dúvidas, sem dúvidas. É um grande desafio e a gente tem pressionado muito o poder público, a SEDAI, por exemplo, né, através das nossas publicações, através das redes sociais e ligações, pressionado a SEDAI para que o abastecimento de água seja feito com uma regularidade maior, né, para que as pessoas não fiquem desassistidas, porque a necessidade básica para se fazer a higienização é água e sabão. Não precisa de álcool, não precisa de outros itens, mas se a pessoa tiver água e sabão, já é o suficiente para ela se higienizar, para ela lavar o rosto, lavar o corpo e se proteger do vírus. Mas se ela não tiver isso, vai ficar muito mais difícil, né, Natália? É verdade. E você falou, Renê, sobre o que as pessoas têm pedido, né? Desde do alimento, que é o mais básico para uma família se manter, até os produtos de higiene, álcool, sabão líquido, cloro, tudo isso. Essas pessoas que moram nas comunidades, grande parte delas não tem, de fato, um emprego com carteira assinada, ou se tem, muitas vezes já perderam esses empregos, ou se é, por exemplo, um camelô, uma empregada doméstica, alguém que, uma diarista, né, sem carteira assinada, essas pessoas ficaram sem renda, né?
Como é que você tem observado esse processo, da questão do trabalho e da renda com os moradores? Eu tenho observado que isso tem acontecido cada vez mais, principalmente o trabalhador informal, né, quando você tem aquele cara que é DJ, não está tendo mais eventos, já tem mais de um mês e meio. A menina que trabalha com buffet, que trabalha com eventos em geral, com festas, foram as primeiras pessoas a ficarem sem nada, né, dentro de casa. Os primeiros pedidos que surgiram foram de pessoas autônomas e pessoas que tinham uma condição, querendo ou não, estabilizada, porque quando você é DJ, você tem as festas que você faz todo final de semana, durante a semana, você tem uma estabilidade. E aí, a partir do momento que você cancela todos os eventos, você tem uma pandemia, você não tem mais de onde tirar a sua renda, né? Você não tem carteira assinada, você não tinha outra fonte de renda, que ela era a única fonte de renda, e aí você fica sem nada. Então, a gente está priorizando essas pessoas e tentando, de alguma forma, auxiliá-los também, né? A gente acredita muito que agora, com renda básica, que foi liberado, com esse auxílio emergencial, isso vai diminuir bastante a nossa demanda de cesta básica, de outros itens, porque muita gente já foi aprovada e muita gente já está recebendo. Então, isso dá uma diminuída. Não que a gente vá parar a ação, a gente vai continuar a ação, mas isso diminui muito o número de pessoas, porque a gente vai continuar atingindo as pessoas que estão mais pobres nesse momento e não necessariamente as pessoas que acabaram de ficar pobres por não ter emprego, por os novos pobres, né, como está sendo dito, que perderam emprego, que são autônomos, mas não estão conseguindo fazer grana. Renê, e essa questão da renda básica, do auxílio do governo federal, você falou que as pessoas estão começando a receber. A gente sabe que algumas pessoas tiveram problema com cadastro, dificuldade para fazer esse primeiro pedido, né, pela renda básica, mas então, ainda bem você tem visto que está dando sequência com os moradores aí da sua região. E o que eu percebi é que isso, com certeza, o renda básica vai diminuir bastante a demanda que a gente tem recebido, né. A gente tem uma demanda hoje muito grande de pessoas pedindo cesta básica, pessoas que antes não precisavam e hoje estão precisando, né, nesse momento, porque acabaram de perder emprego ou que eram autônomos, né, eram de alguma dessas categorias. E aí a gente, quando essa renda básica começa, as pessoas começam a receber essa renda básica, diminui bastante a nossa demanda de cestas para essas pessoas que são consideradas, chamadas, né, em vários lugares, de novos pobres, são pessoas que acabaram de perder o emprego, coisas do tipo. Então, o nosso foco continua sendo as pessoas menos assistidas, pessoas que muitas delas não têm um documento, né, moram 11 pessoas na mesma família e só sobrevive com cesta básica, com Bolsa Família. Então, como a gente pode ajudar essas famílias, essas pessoas? Nosso foco tem sido cada vez mais essas pessoas. E você falou, no início do programa, Renê, sobre a questão, do aumento do número de casos, até o número de mortes, né, de idosos, por exemplo, que você tem percebido, mas que ainda não há, informações precisas sobre a causa dessas mortes, né? E aí a gente sabe também que tem muita gente indo aos hospitais ou não indo quando os sintomas são leves, né? Já que a orientação é ficar em casa. Mas no caso de quem está precisando ir aos hospitais ou às UPAs, como é que você tem notado o atendimento dessas pessoas, né? Essa rede de assistência de saúde pública tem dado conta de atender a essa população? Olha, a demanda é muito grande, né, para que as pessoas possam ser atendidas, mas aqui no Complexo do Alemão, só ontem, casos de suspeitas de coronavírus em uma única clínica da família, nós temos 6 clínicas. Em uma das clínicas, só ontem, foram 75 casos diagnosticados como suspeitos de Covid-19. E esses Uhum. casos, muita gente fala: "Ah, suspeito, suspeito". Não, mas é suspeito depois de uma avaliação que o médico faz, que vê quais são os sintomas, entende. Deve ter muita gente que foi também e foi descartada, não foi considerado como suspeito, mas suspeitos têm que estar dentro dos requisitos dos sintomas. Então o que eu tenho percebido é que cada vez mais, né, as pessoas têm procurado a UPA, têm procurado as clínicas da família e os outros atendimentos não estão sendo feitos, né? Os outros atendimentos as pessoas não estão conseguindo
ser atendidas, porque não tem um médico para cuidar de Covid-19, não tem um médico para cuidar de outras questões, enfim, os médicos estão focados de Covid nesse momento, né? Então, os outros atendimentos, eles acabam não acontecendo e as pessoas estão se automedicando. Aqui no Complexo do Alemão, por exemplo, tenho percebido que está aumentando cada vez mais o número de pessoas que têm procurado a UPA ou a Clínica da Família, um atendimento de saúde em geral. Eu tenho percebido muito isso, cada vez mais crescendo. E o que a gente tem pensado de solução, né, até gostaria de propor aí, né, para a LERJ, para os deputados ouvirem, entenderem, que a gente precisa criar polos de testagem para desafogar a UPA, desafogar a Clínica da Família. Se a gente tiver polos de testagem, a gente com certeza vai desafogar isso. Eu fui em Mesquita, fui em Mesquita conhecer um desses polos de testagem, que foi feito em parceria com a Fiocruz, e percebi que isso diminui muito, né, a contaminação dentro do hospital, porque as pessoas vão procurar primeiro esse polo de testagem se elas estiverem com sintomas. Então, outras pessoas que têm ido na UPA, na Clínica da Família, ou no hospital, se vacinar contra a gripe, H1N1, se vacinar contra outras coisas, têm tentado manter essa rotina de ir para o médico, não correm o risco de se contaminar se as pessoas do Covid-19 não estiverem indo para esses lugares. Então, a minha sugestão aqui fica para que os deputados, né, possam fazer mais polos, né? Construir polos de testagem nas entradas das favelas, nos lugares, porque a gente tem entrado com uma força muito grande na área social, mas é preciso de um investimento público na área de saúde, porque esse problema é de saúde, né? A gente está tendo uma grande crise sanitária e não é um problema de comida, um problema de fome. A fome são os efeitos colaterais dessa doença, mas se a gente não tratar também o Covid-19, se a gente não tiver o mesmo cuidado que a gente está tendo com fome, de ajudar as pessoas com família, e o governo, o poder público não tiver com as testagens, não vai adiantar de nada a gente tentar alimentar as pessoas e as pessoas continuarem morrendo mesmo sem sair de casa por conta da proliferação do coronavírus. E você falou sobre a questão das pessoas indo à UPA, né, tentando tomar vacina, fazer outros procedimentos, porque o que tem sido dito em relação aos hospitais e essa rede de atendimento é que justamente os outros problemas de saúde que as pessoas têm não deixam de acontecer por conta do coronavírus. Então, se você tem uma apendicite, se você quebra um pé ou qualquer outra coisa, você precisa ir para o hospital. Então, realmente, é uma sugestão, né, essa questão desses polos de testagem, é uma sugestão bacana também a se pensar para tentar evitar o contato entre esses diferentes pacientes, né? Exatamente. Acho que esse é um desafio e essa fica a minha sugestão aí para a LERJ também. Em relação às pessoas que já têm esse indicativo, né, de que os sintomas são de coronavírus, a gente vê muitas vezes que ainda não saiu o teste, mas a pessoa tem todos os sintomas. Por exemplo, quando tem perda de olfato e perda de paladar, que é uma coisa bem específica do coronavírus, né? Uhum. Nesses casos, as pessoas, quando não é uma coisa mais grave, não está instalada nos pulmões, por exemplo, as pessoas têm que voltar para as suas casas, né, para manter a quarentena, o isolamento. Como Uhum. fazer esse isolamento nas comunidades, uma vez que a gente sabe que as famílias são muito numerosas e, não raro, dividem um mesmo cômodo ou pouquíssimos cômodos dentro da residência? Esse é um desafio que os moradores estão tendo, né, de como, né, se proteger diante dessa situação. Na verdade, não se tem isolamento social na favela. Se uma pessoa da família pegar, a probabilidade de todas as outras pegarem, inclusive idosos e grupo de risco, é muito grande, porque se não tem vários cômodos dentro de casa.
a gente tem que ter os cuidados, né? Eu vi alguns artistas que ficaram também com todos os cuidados, com talheres, com cuidados com o material que usa para se alimentar e tudo mais, e não tem como fazer isso dentro da favela. Então, a probabilidade disso virar uma coisa para outras favelas, para outros territórios também, é muito grande para pegar outras pessoas da mesma família. E aí, Renê, voltando a falar sobre a ação, né, do Voz das Comunidades e desse coletivo formado por vocês do Juntos pelo Complexo do Alemão, como é que as pessoas estão podendo ajudar, né, dar o auxílio, fazer as doações, entregar o material ou entregar o dinheiro para a compra desse material? A gente disponibilizou nas redes sociais do Voz das Comunidades, né, e também nas redes sociais do Gabinete do Alemão, né. Pode procurar em qualquer rede social, Twitter, Facebook, Instagram, Gabinete Alemão, que você vai encontrar as informações de como ajudar, como fazer sua doação e para onde a sua doação está indo. A gente faz uma prestação de contas uma vez por semana, para que as pessoas saibam como está sendo usado esse dinheiro ou esse material que está sendo doado, de uma forma transparente, para que as pessoas saibam onde a gente está diretamente atuando, né, que é ajudando as pessoas mais necessitadas nesse momento. Porque hoje você já consegue dizer qual é o tipo de doação mais necessário para as pessoas, ou isso varia muito de acordo com a família? Tem uma variação muito grande de acordo com a família, sim, porque são diferentes necessidades. Mas, no geral, a gente tem padronizado kit de higiene, né, que é com sabão, cloro, sabão líquido, sabão em barra, enfim, detergente, e também um kit de alimentos, né, que é um kit com 15 quilos, mais ou menos, com 5 quilos de arroz, com feijão, com macarrão, que é 1 quilo, é um alimento que a pessoa vai ter para passar esse tempo, né? E a gente já tem uma média de duração, a gente já fez com algumas pessoas, algumas famílias que a gente tem acompanhado, e essa cesta tem uma duração de até 12 dias para se for uma família de 4 pessoas. Então, teve gente que já pegou com a gente pela segunda vez, desde a primeira vez que a gente fez a ação. Então, a gente está vendo que a gente vai ter que contribuir pelo menos com 3 cestas por família aqui por mês, né, as mais necessitadas nesse momento. Então é importante que quem tem a intenção de fazer essas doações, né, não façam apenas uma doação, que tenham a preocupação pelo menos de fazer uma vez por mês, dar uma ajuda Sim, durante um recorrente, tempo né. regular, né? Quem tiver condições de fazer isso. E também muita gente quer ajudar, mas não sabe como, né? Embora no Rio de Janeiro, qualquer lugar que você viva tem uma comunidade perto. Mas, de qualquer Sim, maneira, se você não tem acesso a essa comunidade, é uma boa oportunidade entrar em contato, né, com esses canais que você divulgou, sabendo que é uma ação séria para poder ajudar todo mundo que precisa nesse momento. sem dúvidas, Natália, é isso mesmo. Acho que se não puder ajudar na nossa campanha, ajuda na campanha do seu vizinho, ajuda na favela próximo de você, ou de alguém bem próximo de você, de algum familiar, de algum amigo, que você sabe que precisa muito e nesse momento vai estar precisando muito mais. Solidariedade para a gente enfrentar esse momento difícil, né? Importantíssimo. Infelizmente, tem muita gente sendo mandada embora ou sem renda, mas se a gente puder pagar os serviços que já eram prestados para a gente, mesmo sem usufruir desses serviços, a gente diminui o impacto, pelo menos social e econômico, dessa crise toda, né? Verdade, Natália. Renê, queria te agradecer, querido, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso nas suas ações aí, que todo mundo consiga minimizar tudo isso e impedir que esse problema se torne um problema muito maior para a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro, que está sendo tão impactada, né? Obrigado, Natália. Obrigado mesmo. Até a próxima, Renê. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br.
A gente fica por aqui. Até a próxima.